nessa quarentena. A nossa aula de hoje a gente vai fazer um pão doce. Mais ou menos um pão doce, né? Mas é pão de leite, tá bom? Que ele vai uma boa quantidade de leite, então ele é pão de leite. E espero que vocês gostem da receita, façam e me mandem nos comentários. Vamos para a receita? Então, gente, ó, para nossa receita de pão de leite a gente vai utilizar 1 kg de farinha de trigo, 10 gramas de sal, 25 gramas de fermento biológico seco, 15 gramas de melhorador, 50 gramas de amido, 120 gramas de açúcar, 80 gramas de margarina, 80% de lipídio, né, ou manteiga, 4 ovos e mais ou menos 300 ml de leite. Vai depender aqui da nossa farinha, tá certo? Vamos lá? Vamos lá, gente, ó, vou misturar os secos primeiro, né? Nós vamos fazer aquele método direto. Ó, vamos misturar a farinha, o sal, o fermento, o melhorador e o amido. Vou dar uma mexidinha aqui com a mão primeiro, tá? Antes de colocar o açúcar. Ó, deu uma incorporada, certo? Agora eu vou colocar o açúcar, a manteiga. Tentem usar a manteiga a temperatura ambiente, tá, gente? Aliás, todos os ingredientes que vocês forem utilizar, procurem utilizar eles na temperatura ambiente, que ajuda no crescimento do pão, tá bom? Vamos colocar os ovos. Antes de colocar os ovos, se vocês quiserem dar uma leve batida nele com o garfo, pode bater, tá bom? Senão pode colocar direto também. Vamos ficar misturando aqui, bonitinho. Vamos lá. Ó, já dei uma misturada e agora eu vou colocando o leite para dar o ponto aqui na minha massa, tá certo? Ó, vou colocar uma metadinha do leite e vou dar o ponto aqui. Aí a gente começa mexendo no bolo, né, gente, na bacia, para a farinha não ficar correndo aí na bancada, não fazer muita bagunça. E aí depois que a gente mistura tudo, a gente vai colocar a farinha não, né, gente? A massa na bancada, tá bom? Ó, então, ó, já deu uma boa absorvida no leite que eu coloquei. Vou colocar um pouquinho mais. Se vocês acharem necessário colocar mais leite, pode estar colocando, tá, gente? Aí vai depender da sua farinha. Aqui eu tô usando a 101, né? Uma farinha boa para pão, boa para massa. Aí às vezes pede um pouquinho mais de farinha, tá bom? Então, gente, ó, já dei uma boa unida na massa aqui no nosso bowl. E agora eu vou pôr na bancada, né? Sempre tenham do lado um pouquinho de farinha, tá? Para vocês polvilharem assim, ó, se precisar. E agora, gente, a gente vai sovar aqui por mais ou menos uns 10 minutos, tá bom? Para depois a gente modelar o pão e deixar ele para o crescimento para assar, tá certo? Então, gente, ó, nossa massa já fiz a sova, né? Ó, sovei por 10 minutos mais ou menos. Então ficou bem macia, bem bonita. Dividi em 2 partes, tá? Já fiz aqui algumas bolinhas, tá? Com 80 gramas cada uma. Ou se você não tiver balança, mais ou menos uns 3 dedos. Dá uma esticada na massa, faz uma tirinha assim, ó. Faz um compridinho, uma espessura média, né? Não muito fino, também não muito grosso. Aí mede uns 3 dedos assim e corta. Aí fica mais ou menos um tamanho padrão aí pra você fazer se você não tiver balança, tá bom? E aí dei uma boleada, né, gente, ó. Vira pra baixo as emendinhas, né, ó. Dá uma boleadinha pra ela ficar redondinha, bonitinha. Tá certo, ó? E vamos fazer o nosso formato do nosso pãozinho. Então, ó, nesse momento não precisa de descanso, tá? Você vai sovar a massa por 10 a 15 minutos, tá bom? Esticar ela, cortar, fazer as bolinhas e já vamos modelar. Então, ele vai crescer, o pãozinho, ele vai crescer já modelado, tá bom? E assim, gente, quando vocês estiverem manuseando a massa, mexendo, se tiver colando na mesa, passa óleo, tá?
Evita de colocar muita farinha para o pão não ficar muito pesado, tá bom? Então, ó, dei uma esticadinha na massa e vou enrolar, ó. Viro as pontinhas para dentro, ó, e vou fazendo um rolinho, ó. Fiz um rolinho e dou uma apertadinha, ó, pra massa dar uma selada, tá bom? Prontinho, ó. Ah, gente, um detalhe também legal. Eu untei a forma para facilitar o pãozinho na hora de sair, tá bom? Ou vocês podem também passar o nosso desmoldante, tá bom? O desmoldante também é legal. Ó, vou fazer mais um aqui para vocês verem. E depois eu vou deixar, vou cobrir, né? Vou cobrir a assadeira com um pano, né? Ou com plástico filme. E deixando um espacinho para respirar, claro, né? Mas o ideal é com pano ou com uma toalha, tá bom? E vou deixar crescer por mais ou menos de 40 a 50 minutos. Vai depender aí do ambiente seu aí, né? Se tiver quentinho aí, vai crescer mais rápido. Se não tiver tão quente, vai demorar um pouco mais. Se em 40 minutos, 50 minutos o seu pão não tiver muito crescido ainda, vocês vão deixar mais um pouquinho, tá bom? Porque às vezes tá frio, né? Ou sua casa aí não é muito quente, aí ele vai demorar mais a fermentação, tá bom? Então, tem que crescer, tá bom? Ó, vou fazer mais um aqui, vou mostrar o corte pra vocês e daqui a pouco a gente volta pra assar ele, né? Ó, vou enrolar mais um. Enrolei, dei uma apertadinha, né, ó. Ele já tá começando a dar uma fermentada aqui. Se você tiver uma assadeira grande, coloca só 4, tá bom? Modelamos o pãozinho, agora a gente vai fazer 3 cortinhos, ó. Se você não tiver o bisturi aí na sua casa para fazer os cortinhos, bem profundo, tá, gente, ó? Bem profundo, ó. Você pode fazer com uma faquinha bem afiada, tá, ó? Pega a faquinha de mesa, ó, corte bem afiadinho. Tá bom? E agora ele vai crescer por 40 a 50 minutos e a gente volta já já para ver como é que ele vai estar. Então, gente, ó, nosso pãozinho ficou descansando 40 minutos, tá bom? Ó, cresceu, ficou bem bonito a fermentação. Eu deixei num lugar bem quente aqui da minha cozinha, cobri com uma toalha para ficar bem quentinho mesmo. Coloquei uma assadeira por cima e cobri com uma toalha, tá bom? Para ele ficar bem quente, bem protegido e a toalha não encostar no pão, para não atrapalhar o crescimento, tá bom? Então agora eu vou colocar no forno 180 graus, 170 graus, por mais ou menos 15 a 20 minutos. Tem que tirar ele branquinho, tá, gente? Não deixa ele queimar demais, ele fica muito moreninho, tá bom? Então, gente, ó, o nosso pãozinho acabou de sair do forno, tá bem bonito, ó, bem fofinho. Deixei uns mais moreninhos, né? Porque tem sempre alguém que gosta de um pão mais moreninho e deixei uns mais clarinhos. Aí agora, pra ele ficar bonito, né? Igualzinho aquele lá da padaria que a gente vê, a gente vai passar manteiga, tá? Então eu peguei lá a minha margarina, né? Amélia, 80% de lipídio, ó. E vou passar. Vou deixar ele bem pinceladinho de manteiga, ó. Pra ele ficar bem brilhoso, igual aquele que a gente vê lá nas nossas... Aí nas padarias que a gente costuma comprar o pão de leite. Pra ele ficar bem bonito, ó. Ficou do jeito que eu quis aqui, hein? Ó, a fermentação ficou perfeita. Ah, gente, uma dica que eu não falei no início. Hoje eu usei aqui melhorador, porque eu não fiz esponja, tá? Se vocês não encontrarem aí o melhorador para colocar no pão, vocês vão ter que fazer esponja. Porque o pão doce, ele tem muita gordura, então precisa de uma ajuda para o fermento, né? Atingir a capacidade máxima de fermentação aí, tá bom? Então, se vocês não encontrarem o melhorador, vocês vão ter que fazer a esponja. Eu vou deixar na descrição do vídeo a proporção de esponja para 1 kg de farinha, tá bom? Então, se não encontrar o melhorador, faz esponja, tá bom? Aí o processo muda lá, mas eu explico lá para vocês, tá bom? Então, ó, vou pincelar. Então, a gente vai pincelar em todos, tá bom? Enquanto estiver quente, tá, gente? Acabou de sair do forno, já pincela a manteiga, que é pra manteiga deixar ele bem brilhoso e bem bonito. Tá bom? Então, gente, ó, essa foi a nossa receita de pão de leite para nossa aula de hoje. Espero que vocês façam, que vocês tenham gostado. Ó, ficou delicioso. E eu vou dizer pra você, a dica desse pãozinho é o amido, hein, gente? Não esquece de colocar o amido pra ele ficar bem fofinho assim e macio, hein? Bom, já que vocês não podem comer, né? Então, eu vou provar aqui pra vocês, tá bom?
e conto pra vocês, tá bom? Até!